O goleirão Léo Jardim quebrou o silêncio e mandou um recado direto para o Ninho do Urubu antes do clássico. A situação é muito pior do que imaginávamos e o movimento de mestre por trás disso vai te deixar incrédulo. Fala, nação! É isso mesmo que você viu. Léo Jardim desafia o Flamengo e Paquetá chega ao dia D. Se você é Flamengo e quer notícias sem enrolação, está no lugar certo. Já se inscreve agora porque o que acaba de acontecer é estratégico. Hoje você vai saber toda a verdade sobre a provocação do goleiro do Vasco, o detalhe inadmissível sobre a reapresentação do elenco de Felipe Luiz e fechamos com a reunião decisiva por Lucas Paquetá. Cronometria até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo! A supremacia do Flamengo no cenário continental é tão avassaladora que os nossos rivais já começam a projetar o Clássico dos Milhões com uma cautela que beira o medo. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela equipe do Coluna do Fla e corroboradas pelos relatos de campo após a última rodada, o clima para o duelo de quarta-feira no Maracanã já está em ebulição. O mistério que para no Rio de Janeiro não é apenas sobre o resultado, mas sobre a postura do adversário diante de um Flamengo que, mesmo em fase de testes, continua sendo o maior do continente. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, sentiu a pressão e resolveu soltar o verbo, tentando equilibrar o favoritismo monumental do rubro-negro com declarações que tentam blindar o seu próprio elenco. O pilar de veracidade que sustenta essa pensão pré-clássico vem das palavras diretas do arqueiro vascaíno. Léo Jardim, em uma confissão de respeito ao manto sagrado, deixou claro que a preparação deles será intensa para não serem atropelados, independentemente de quem Felipe Luiz mande a campo. Nas palavras de Léo Jardim, com certeza, a gente vai trabalhar o que conseguir nesses 2 dias, ouvir o que o professor Diniz vai passar para a gente e se preparar muito para fazer um grande jogo. Independente do time que for a campo do Flamengo, a gente sabe que será um grande jogo, difícil, então temos que nos preparar bem para conseguir a vitória. Essa declaração revela que o rival sabe da nossa força. Eles entendem que enfrentar o Flamengo, seja com os garotos do Ninho ou com os tetracampeões da América, é uma tarefa extraordinária e perigosa. O impacto disso no Império é um estado de alerta estratégico. O Flamengo, embora focado na pré-temporada do time principal, vê o seu sub-20 em uma situação delicada na tabela do Carioca. Ocupamos a lanterna do Grupo B, algo que é inadmissível para nossa história, mesmo em contexto de preservação. A imagem do clube exige uma resposta à altura no Maracanã. Se o Vasco vier com força máxima sob o comando de Diniz, o Flamengo precisa decidir se mantém um planejamento de rodagem ou se utiliza o clássico para restabelecer a ordem e a supremacia estadual. É um movimento de mestre ou um risco calculado que pode definir o humor da nação para o restante do mês. Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor, que não aceita nada menos que a vitória contra o nosso maior rival. Você concorda com o Léo Jardim que o clássico será difícil, independente do time? Ou você acha que se o Flamengo for com sub-20 novamente, nós corremos um risco vergonhoso de perder para o Vasco? Você prefere manter a pré-temporada intacta ou quer ver os titulares esmagando o rival na quarta-feira? O que você acha disso? Me fala aí a sua opinião nos comentários. O pote de ouro, o clímax final dessa preparação para o clássico, envolve a decisão que está sendo tomada nas salas do Ninho do Urubu agora. A revelação bombástica é que a diretoria e a comissão técnica estão monitorando a reação da torcida e o desempenho físico dos atletas para uma possível surpresa tática no Maracanã. O desfecho oficial é que o Flamengo não descarta levar peças do time profissional para o banco de reservas, criando um fato novo para desequilibrar o emocional do Vasco. A verdade é que o Flamengo entra em campo para vencer, e a data dia 21 às 21h30 será o palco onde mostraremos por que somos o melhor da América, seja com a experiência ou com o ímpeto da base. Mas enquanto o clássico ferve nos bastidores, o cronograma do time principal segue uma linha de ferro e a reapresentação marcada para esta segunda-feira traz detalhes de um treinamento integral que pode ser a chave para o que veremos no gramado do Maracanã em pouquíssimas horas. A supremacia do Flamengo exige um nível de excelência que não permite descanso. E o que está acontecendo agora no Ninho do Urubu é a prova de que o melhor da América não brinca em serviço. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelos bastidores do GE e confirmadas pela programação oficial do clube, o elenco principal do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira, dia 19, para um regime de trabalho estratégico e extenuante. O mistério sobre a preparação física dos nossos craques foi dissipado. Após um domingo de folga necessário para a recuperação muscular,
Felipe Luiz assumiu o comando de um treino integral que visa transformar o Flamengo em uma máquina avassaladora para os desafios de 2026. O pilar de veracidade que sustenta essa rotina de ferro está nos detalhes do cronograma. O Flamengo, como o maior do continente, não se contenta com o básico. Nesta segunda, os jogadores iniciaram as atividades às 9 da manhã e, sem dar margem para o erro, retornarão ao gramado às 16h30 para a segunda sessão do dia. É um movimento grandioso de planejamento, focado em uma preparação especial que a comissão técnica definiu para esta semana. O objetivo é claro: atingir o ápice da performance antes da estreia oficial do grupo principal, marcada para o dia 28 de janeiro contra o São Paulo no Morumbi. Felipe Luiz, em suas orientações aos jogadores no CT, tem enfatizado que a condição física é o alicerce para manter a nossa hegemonia intocável. O impacto disso no Império é um contraste profundo e, para muitos, um tanto inadmissível. Enquanto os generais de Felipe Luiz se preparam sob medida, o Flamengo vive um momento de alerta máximo no Campeonato Carioca. Atualmente, o rubro-negro ocupa a lanterna do Grupo B, somando apenas 1 ponto em 3 jogos disputados pelos garotos do Sub-20. O risco de disputar um quadrangular de rebaixamento no estadual é uma mancha que a imagem do clube não pode aceitar. É um movimento de mestre focar no Brasileirão e na Libertadores? Sim. Mas ver o Flamengo na última posição, mesmo com a base, é um golpe vergonhoso na nossa tradição de dominância absoluta no Rio de Janeiro. Na análise técnica e no scout, esse treino integral é o que separa os campeões dos demais. Enquanto os rivais já estão desgastando seus titulares em campos ruins do interior, o Flamengo investe em ciência esportiva. Comparando com anos monumentais de conquistas, a pré-temporada bem feita foi o que garantiu fôlego para as arrancadas finais. No entanto, o scout dos jogos do Sub-20 no Carioca mostra que a falta de experiência está custando caro, com derrotas para Bangu e Volta Redonda, que escancaram a necessidade de uma transição mais equilibrada. A pergunta tática que fica nos corredores do Ninho é: até quando o elenco profissional assistirá a esse declínio no estadual sem intervir? Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor, que exige o máximo do maior da América. Você aceita que o time profissional fique apenas treinando em 2 períodos enquanto o Sub-20 afunda na lanterna do Carioca e corre o risco de disputar o rebaixamento? Você acha que essa preservação é um movimento estratégico de mestre ou um erro inadmissível da diretoria que desrespeita o clássico contra o Vasco? O que você acha disso? Me fala sua opinião aí nos comentários. O pote de ouro, o clímax final dessa reapresentação, é o que está sendo planejado para quarta-feira, dia 21. A revelação bombástica é que o Flamengo marcou novamente treinos em 2 períodos, manhã e tarde, exatamente no dia do clássico contra o Vasco. Isso confirma a decisão oficial: o elenco de Felipe Luiz não vai para o Maracanã. O desfecho é que o clube escolheu sacrificar o início do Carioca em prol de uma temporada 2026 fisicamente extraordinária. O risco é altíssimo, pois uma nova derrota no Clássico deixará o Flamengo em uma situação de pressão monumental. Mas a ordem interna é manter o foco na estreia contra o São Paulo, ignorando as provocações que virão da colina. Mas se o elenco profissional está blindado no CT, os bastidores do mercado de transferências estão pegando fogo, pois nesta mesma segunda-feira, enquanto os jogadores suam no Ninho, a diretoria se reúne para o dia D de uma negociação que pode trazer de volta um dos crias mais talentosos da nossa história, e uma queda de braço financeira com o West Ham. E se você acha que o foco total do clube está apenas nos treinamentos de Felipe Luiz, o que está por trás deste próximo movimento estratégico é um divisor de águas, que vai elevar o Flamengo a um patamar de supremacia técnica jamais visto. Enquanto o elenco sua camisa no ninho, a verdadeira engenharia financeira está acontecendo em salas fechadas, cruzando o oceano. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica por fontes como Vene Casagrande e confirmadas pelos bastidores do Coluna do Fla, esta segunda-feira, dia 19, não é apenas um dia de treino integral. É o dia D para o retorno de um dos filhos mais talentosos da nossa história. O mistério sobre a ausência de Lucas Paquetá nos gramados na Inglaterra
foi finalmente decifrado. E o que está acontecendo é um movimento extremamente estratégico de bastidores que coloca o melhor da América no centro das atenções mundiais. O pilar de veracidade que sustenta essa bomba vem diretamente de Londres. Lucas Paquetá não está apenas fora dos treinos do West Ham, ele está em um processo de ruptura estratégica. Oficialmente, os Hammers alegam dores nas costas, mas a confissão que ecoa dos bastidores é muito mais profunda. O jogador já comunicou oficialmente ao técnico Nuno Espírito Santo o seu desejo absoluto de deixar o clube inglês. Fontes próximas ao atleta garantem que ele está totalmente empenhado em retornar ao Flamengo e fará todos os esforços possíveis para que isso aconteça o quanto antes. O impacto disso no Império é monumental. Ter um jogador do calibre de Paquetá no auge da carreira, forçando uma saída para voltar ao Brasil, é a prova definitiva da nossa hegemonia. A análise técnica dessa possível contratação é algo incrível. Paquetá não viria apenas para ser mais um, ele viria para ser o motor criativo de um time que já conta com Arrascaeta e De La Cruz. Comparando com ídolos monumentais que retornaram da Europa para marcar época, Paquetá traz uma versatilidade tática que permitiria ao Flamengo dominar qualquer adversário no continente com uma facilidade avassaladora. O scout do jogador na Premier League mostra um meia completo, marca, cria e finaliza com uma intensidade que o futebol sul-americano raramente vê. No entanto, o nó górdio está na negociação com o West Ham. O Flamengo já definiu salários e tempo de contrato com o jogador, mas os ingleses são duros na queda, já que o vínculo vai até 2027. O movimento do Flamengo nesta segunda-feira é de uma agressividade estratégica sem precedentes. A reunião marcada para hoje visa quebrar a resistência final do clube londrino. O Flamengo sabe que o tempo joga a seu favor, já que um jogador insatisfeito é um prejuízo para qualquer elenco europeu. Seria inadmissível deixar uma oportunidade dessas passar sem lutar até o último centavo. O desfecho oficial dessa reunião pode mudar o rumo da temporada 2026. O West Ham pede valores altos, mas o Flamengo tem o trunfo do desejo do jogador, que já se sente em casa na Gávea antes mesmo de assinar. A revelação final, o pote de ouro que todos queriam saber, é que o Flamengo estaria disposto a atingir cifras recordes para garantir a liberação imediata. A decisão oficial que está sendo discutida agora envolve uma engenharia de pagamentos parcelados que agrada aos ingleses, garantindo que Paquetá desembarque no Rio de Janeiro ainda nesta janela. O desfecho é claro. Paquetá quer o Flamengo quer Paquetá e o West Ham tá ficando sem saída diante da vontade soberana do melhor da América. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só. Sobre a provocação do Léo Jardim e o risco do Flamengo no Carioca, a resposta analítica e decisiva é que o Flamengo não se abala com ruídos externos. O foco na pré-temporada e na contratação de nomes como Paquetá mostra que o clube está olhando para o topo do mundo, enquanto os rivais celebram vitórias pequenas contra o nosso Sub-20. O clássico será difícil, mas a nossa supremacia é construída com planejamento, não com empolgação momentânea. Em resumo, hoje nós desvendamos o medo escondido nas palavras de Léo Jardim antes do clássico. Detalhamos a rotina de ferro e os treinos integrais que Felipe Luiz impôs ao time principal e entregamos os bastidores da reunião decisiva que pode selar o retorno triunfal de Lucas Paquetá ao Flamengo. O maior da América está se armando até os dentes. Segura aí 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua, porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você tá com a verdade ou com a mentira?